Olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos vivendo a era do Covid-19. Espero que estejam fazendo com o isolamento comunitário, a higienização das mãos constantemente, o uso de máscaras ao sair, as máscaras faciais, né? Aplicação de álcool gel, quando não tiver onde lavar as mãos, manter a toalete da gripe, certo? E tirando o sapatinho antes de entrar em casa, não é? Então vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria, né, da unidade cirúrgica, dividida pelo bloco cirúrgico e pela unidade em si, e vamos falar sobre eletrotermo, cautério e fios cirúrgicos. Vamos lá? Bom, antes as nossas perguntinhas para gravarmos os termos cirúrgicos, como foi combinado. Como chama uma retirada do baço? Como se chama uma troca de cristalino ocular? Professora, vamos lá, meninos. Bom, então para a gente dar início, né, nós vamos lembrar das posições cirúrgicas que estão aqui e com isso vai nomear a posição e vão correlacionar um procedimento cirúrgico e junto vislumbrar um cuidado de enfermagem específico, ok? Bom, então vamos falar do que é um eletrotermocautério. Bom, eletro, usa tomada, é elétrico, termo, aquecido, cautério, cauterizador, certo? Placa de cautério, vamos aprender daqui a pouquinho. Bom, então apresento a vocês o eletrotermocautério, os seus integrantes: pedal, eletrodo, pinça ou bisturi elétrico e placa de cautério. A placa de cautério pode ser chamada placa de cautério, placa dispersiva ou placa de retorno. Bom, então está dizendo aqui que ele é um aparelho eletrônico que tem a finalidade de transformar corrente elétrica para alta frequência sem danificar organicamente ou áreas nervosas. Então vamos lá. É uma corrente elétrica de alta frequência que vai da ponta do bisturi elétrico, certo? Realizar o processo e vai ser eliminada através da placa dispersiva. Entenderam agora o nome da placa dispersiva? Isso, porque é como se vai fazer, né, o fio, a parte está ligada ao fio terra. A corrente passa, ao invés de ir para uma área nobre, que é o nosso coração, ou algum outro ponto de fuga, vai direto para essa placa sem ninguém receber choque ou alguma outra situação, ok? Opa, desculpa, vamos lá. Ou então ele é usado 100%, né, em todas as cirurgias atuais. Tem vários tipos de pontas ou de canetas de bisturi. E qual é a função? Eletrocoagulação ou eletrodissecção? Apresento-lhes aqui uma placa dispersiva de metal e como funciona. A placa aderida próximo à cirurgia, o equipamento, um fiozinho ligado e o outro fio ligado, que é a caneta ou bisturi. Este material deve ser esterilizado. Vamos lá. Bom, então nós estamos falando em eletrocoagulação e eletrodissecção. Então, coagulação, como o próprio nome diz, ele vai fazer uma solidificação das substâncias proteicas ou retração dos tecidos almejados. A eletrodissecção vai fazer uma dissolução de estrutura molecular das células. Professora, confundiu um pouco, então vamos gravar. A coagulação vai coagular, vai solidificar aquela área, e a dissecção você vai dissolver, você vai cortar, isso mesmo. Então aqui apresento, né, os 3 tipos básicos que acontecem: coagula, emana para fazer coagulação ou afastar as estruturas, fazer a solução de continuidade. Bom, então aqui nós temos o método direto, indireto ou à distância,
que é o que a gente já viu nos desenhos anteriores, direto quando aplica direto, e usa-se para hemorragia capilar e pequenos vasos, e indireto quando a gente precisa de uma pinça hemostática, Kelly, Kosher, Kraile, Alice, né, para áreas mais internas, mais profundas, onde o cautério não vai atingir essa extensão, certo? E também depois tem a distância, que mais ou menos de 2 a 8 centímetros, aproxima e ele faz por faíscas a atividade desejada. Né? Então, apresento-lhes uma caneta de cautério. A professora tem duas marquinhas, uma amarela e uma azul. São botões. Uma faz coagulação e o outro faz dissecção, certo? Então, vai ter a opção do pedal ou da própria caneta. Aqui, ó, é uma baioneta, tá? É para cirurgias onde a frequência tem que ser menor e é chamada bipolar. Então, quais cirurgias a gente vai usar? Vasectomia com colocação de lío, pterígios. Ai, professora, esses nomes são cirurgias? Isso, oftálmicas. E também tem as cirurgias neurológicas, tá? Que ou pode ser com esses afastadores longos aqui, ou também são usados em videolaparoscopias, em neurocirurgia, mas vai depender do tamanho do equipamento, né? Que tudo tem que ser moldado para o tipo de cirurgia, exatamente, né? Mas o que vocês mais vão ver, tipo, nas unidades de emergência que vocês vão começar a fazer, tipo, tem uma sutura, vai fazer rapidinho, tá sangrando, tem um vasinho que persiste, pede-se o cautério, em centros cirúrgicos para cirurgias, né? Cesáreas, apendicites, hérnias, vão usar, tá, gente? O que vai mudar é a prática, né? É a escola do cirurgião, certo? Que se usa mais intensivamente, não usa intensivamente, certo? Ok? E aqui alguns modelitos diferentes também. Bom, quais são os locais da placa de dispersão? Aqui, então, nós temos, né, os componentes, o equipamento, o fio que coloca na placa, que não é estéreo, mas ele tem que passar por uma desinfecção autocrítica. E aqui, nível crítico, né, desculpe, e aqui o eletrodo. Este fio tem que ser estéreo. Então, a hora que a instrumentadora vai montar a sua mesa, ela vai no arsenal estéreo, vai colocar esse material e vai abrir, né, e colocar na sua mesa. Após montado toda a mesa, você vai aproximar o eletrodo, você já instalou a placa no paciente, esse fiozinho vai estar solto. Você vai conectar o fio da placa e a instrumentadora vai te entregar o fio, isso, estéreo, né? Você vai pegar o eletrodo dele não estéreo, que não vai estar mais, que você contaminou, né? Encostou, né? A mão vai conectar no aparelho. E depois eu vou ligar, certo? Aí falta só mais um item que não apareceu aqui, que é a pedal. Isso, aí vai ser a instalação do pedal. Mas aí, a hora que você aproximar, você vai pegar o pedal e colocar aqui em outro fiozinho. Professora, quanta coisa, né? Mas faz parte. E nós estamos falando de cuidados com o paciente, não é? Mas tudo isso, gente, vai aprendendo, né? Vai aplicando, a gente entendendo, lembrando por que vai ficar bem mais fácil. E aqui apresento-lhes as áreas aonde eu vou aplicar, certo? Dependendo da cirurgia, sempre mais próximos. Mas tem umas regrinhas. Mas antes das regrinhas, nós vamos falar dos riscos. Riscos de choque, queimaduras, fumaça, incêndio, interferência eletromagnética. Ai, do que, professora? Pacientes com marca-passo. Né? O marca-passo já vai marcando, né, estimulando os batimentos, ajudando nos batimentos cardíacos. Eu estou usando um equipamento de alta frequência, por isso que eu preciso de uma placa para ser dispersado, para ele não passar por ali. Se esse paciente estiver usando um marca-passo, nós vamos colocar um ímã que fica, né, que a gente tem no centro cirúrgico, para colocar em cima do marca-passo,
para ele não repolarizar, porque ele pode interferir no batimento, ok? Mau funcionamento do equipamento, ver se o alarme está funcionando, ver se os fios não estão desencapados, mau uso do equipamento, eu vou usar o máximo e às vezes o máximo pode causar queimaduras, não é? Não, eu vou usando de acordo com a intensidade. Então, a gente começa somente no 2 e à medida que ele vai acontecendo, o médico vai pedindo para a gente aumentar. Mas vai estar estéreo, professora? Não, gente, o equipamento não vai estar estéreo, ele vai estar voltado geralmente para a gente. E a gente vai estar fora como circulante, como circulante, eu vou estar manipulando o botão. E a equipe vai estar na minha frente, paramentada, esterilizada, né? Com o instrumentador. Então, vai depender a minha função naquela hora. Se eu for instrumentadora, eu não vou manipular o cautério. Se eu for circulante, eu vou, porque eu vou estar um pouquinho distante. Lembra que a gente mantém 1 metro da área, não é? Aonde já viu isso? Isso mesmo, né? No Covid-19, certo? Então, essas são técnicas que a gente já mantém, não é? Bom, recursos para assistência. Então, outro nominho aqui, bisturi elétrico. É a mesma coisa que eletrocautério. Por quê? O eletrocautério faz eletrocoagulação e eletrodissecção. Eletrodissecção é um corte elétrico. O bisturi faz para cortar, certo? Bom, então quais são as recomendações antes? Sempre, né, gente? Os acessórios têm que ser compatíveis com o equipamento. Checar se está funcionando o alarme, se está ligado, se acende as lâmpadas, não é? Não recortar o eletrodo passivo. O que é isso? A placa dispersiva. Olha, outro nome. Porque, como às vezes vem descartável, eles cortam para aproveitar com outro paciente, né? Não reaproveitar. Mas no que você corta, às vezes você corta o sistema de fios. E pode, isso é um mau uso do equipamento, tá? Procurar manter os eletrodos do monitor de eletrocardiograma afastados do local da cirurgia. Professora, mas eu falei, gente, a placa dispersiva próxima à cirurgia. Agora nós estamos falando do monitoramento do paciente. São os eletrodos, aquelas a gente chama de adesivos, né? Que nós vamos monitorizar o paciente, certo? Se a cirurgia for na dorsal, abdômen, membros inferiores, braços, eu posso colocar no lugar mais comum. Se for a cirurgia, uma cirurgia cardíaca, nós vamos colocar na região dorsal, ok? Fixando bem os eletrodos para usar o cautério, certo? Agora a placa é mais próxima. Não utilizar cabos por extensões, risco de queimada, de fumaça, né? Não utilizar cabos danificados ou remendados, porque a corrente vai estar passando. Entra a história dos choques que nós falamos, de a placa dispersiva não receber a memória e essa energia correr para outro lugar e fazer as queimaduras que nós comentamos ali, certo? Bom, aqui tem as medidas de segurança para a gente ficar bem de olho. Então, aqui, o que vai dizer? Que nós temos que avaliar a intensidade que vai chegar, então nós temos que conhecer a massa do paciente, a idade do paciente, as comorbidades, não é? Porque tudo vai interferir, porque nós estamos colocando na pele do meu paciente, certo? Aqui vai dizer que fala, né, que ela tem que colocar em área limpa e a placa também tem que estar limpa. Professora, mas se é descartado, mas nós temos também a placa de metal, certo? Olha aqui, ó, né? E ela é uma mais rígida, você pode usar em vários pacientes, né? Você vai fazer uma desinfecção de alto nível e colocar em outro paciente depois. Mas para isso ela tem que estar limpa e seca. Lembra que umidade transporta energia, né? Nós estamos falando de energia, tá? Então tem que ser uma área limpa, sem pilosidade e seca. Professor, se o paciente tiver um pouquinho a mais de pelo, né? Os hormônios mais exacerbados, uma etnia que tem mais pelos, nós vamos fazer uma poda local.
ok? Para quê? Para ter melhor aderência. Aí vamos poder usar gel? Sim, podemos usar o gel condutor específico para isso, tá? A placa deve ser colocada mais próximo do local, por isso que nós temos vários locais aqui, mas onde tenha uma grande massa muscular. Por isso que nós temos que avaliar o paciente. E colocar a placa, aqui ó, colocar a placa em ampla massa muscular, evitando metal, evitando área de próteses de metal, proeminências ósseas e pontos de pressão. Tá vendo só? Bom, e continuar aí falando do gel, né? Evitando resíduos, deixar a placa, que a placa não pegue só uma pequena área dessa massa, tipo, eu tô colocando na panturrilha, então eu não vou colocar nem no começo, nem no fim, vou botar bem a panturrilha para tomar a maior parte possível para haver isso, comunicação maior entre os dois, entre o tecido e a placa, certo? Então, cuidados com o aparelho. Contato adequado com o paciente com a placa, que acabamos de dizer. Colocação eficiente na placa, conectar cabo, pedal e placa. E conexão com a própria unidade, que é o equipamento. Intensidade. Nós já falamos, né, que você vai começar com o 2 aí, no 1. E à medida que o médico for pedindo, você, como circulante, vai aumentando, tá? Ou diminuindo. Então, aqui, né, vai estar ali, ó, um desenho bem explicativo da energia chegando no tecido. Bom, quais são as vantagens? A incisão é esterilizante, então evita contaminação de bactérias, ou vírus, ou fungos, ou riquezas, né? Posso usar em vasos pequenos, tanto de sangue como de linfa, certo? E diminui o que? A liberação de exudato pós-cirúrgico, para não aumentar a probabilidade de abscessos, de coleções, né? Dentro de paredes. E eu tenho hemostasia rápida, eu já estou cortando, à medida que vai se fazendo a dissecção, você já vai coagulando, né? Depois você vai precisar, quando precisar das pinças hemostáticas, você vai usar. Mas as hemostáticas, você tem que ir quando o campo estiver maior, né? Mais aberto. Então, você vai estar cortando, vai estar saindo, começando a sangrar, então ele já vai fazendo a coagulação. Tá? Por isso que a pinça faz as duas funções, certo? Então, qual é a desvantagem? Ele não serve para vasos grandes, porque se ele faz por queima, o vaso, né, o lumen vai aumentando e aí o sangramento, consequentemente, também, tá? E ele faz necrose do tecido, mas como são umas necroses pontuais pequenas, não vão causar dano, né? O que não pode é que às vezes o costume é fazer um uso indiscriminado desse cautério. Aí ele pode machucar mais a pele, certo? Mas os médicos tomam todo cuidado, tem toda a prática, não é? Bom, olha aqui as queimaduras. Professora, que dó, que coisa feia. Então, nós queremos isso para o nosso paciente? Não. Então, por isso que nós precisamos de todos os cuidados, toda a atenção. Onde é que eu vou pôr a placa? Tem pilosidade? Tem proeminência óssea? Estou umedecendo? A hora que eu posicionei, mas vou fazer a degermação, então vou proteger com o campo essa placa. A hora que acabou de fazer a degermação, eu já vou puxar sem encostar na área degermada, tirar, deixar sequinho, não é? É cuidar, é humanização. O que eu não quero para mim, eu não desejo para o próximo. Então, aqui tem lesões, né? A maioria tudo por queimadura. E é o que nós falamos, pode ser de primeiro, segundo e terceiro grau. Então, os cuidados de enfermagem. Então, é cuidar onde vai inserir, é conhecer a massa muscular do paciente, é saber o procedimento cirúrgico, não é? É saber que hora que eu tenho que aproximar, que hora que eu tenho que diminuir a intensidade, ficar alerta, né? Como circulante, eu vou ficar alerta, porque eu sou o único contato externo com a equipe que está fazendo a cirurgia, que está esterilizada.
E como instrumentadora, que eu estou dentro da área esterilizada, eu vou orientar a circulante. Vejam como é tudo isso entrosado. É trabalho de equipe, é trabalho de responsabilidade, é trabalho para o próximo, tá? Então, vai falar aqui com contato inteiro, evitar a colocação das placas em proeminências ósseas ou áreas pilosas, evitar aqui, né, umedeça ou molhe o campo cirúrgico com as placas que você está usando, certo? Lembrar, né, da incompatibilidade com gases, anestésicos, porque tudo são explosivos e eu estou usando um aparelho elétrico, com carga de energia, certo? E nós já falamos de como vai receber, o instrumentador vai entregar, como é que eu vou conectar. Não esquecer de aproximar o pedal próximo do bisturi. A professora Márcia falou que tem aqueles botãozinhos amarelo e azul em cima da caneta. Sim, mas se ele optar pelo bipolar, não é? Que é em baioneta, ou aquele outro mais longo, que é o Garrison, que a gente chama, não tem, não é? Então, nós é que vamos estar controlando. Certo, meninas? Espero que a gente vai lembrar de tudo isso, lembrar do carinho. Botei o bonequinho, né? O nosso manequim, onde são as placas, para vocês gravarem bem, para a hora que vocês estiverem na atividade, lembrarem de todos esses cuidados, ok? Certo? Então, agora nós vamos passar para fios cirúrgicos. Professor, para que eu vou aprender se eu sou só técnico e não gosto de instrumentação? Mas, se vocês forem trabalhar numa clínica de cirurgia, se vocês forem trabalhar num pronto-socorro, o que vai aparecer lá? Suturinhas, suturão. Então, aí vão conhecer os fios cirúrgicos. Nem que sejam só 2 tipos, nylon 3, nylon 5, e aí ele vai pedir e você não fala assim, o que é isso, né? Então, vamos lá. Então, aqui tem vários desenhos, né? Aqui nós mostramos uma instrumentadora ou um cirurgião manipulando, né? Então, para manipular um fio cirúrgico, eu tenho um porta-agulhas. Aqui o fio a gente chama de fio agulhado ou fio encastoado. O que quer dizer? O fio cirúrgico está aqui e aqui tem uma agulha cirúrgica. Professor, olha o tamanho da agulha. Calma. Tem vários tamanhos, vários tipos e vai depender da sua aplicabilidade. E aqui, uma pinça auxiliar. Isso, a conhecida por todos, a anatômica, certo? Para quê? Para um auxiliar outro. E aqui um fio agulhado encastoado. O que é encastoado? O fio está colado, prensado na agulha, porque tem fios sem agulha, mas nós vamos ver as diferenças. E aqui nós temos uma incisão, né, como das incisões mais comuns. Bom, então para a gente relembrar, né, nós temos a camadas, a epiderme, derme, tecido adiposo, aponeurose, músculos ou vísceras, nesta sequência, certo? Porque cada uma, né, a epiderme, derme, mas tecido adiposo, cada uma vai receber um tipo de fio cirúrgico. Então, na epiderme, nós vamos retirar os fios, mas abaixo tem outros. Não é lembrar, então não é só um fio para todas as camadas, não. Cada camada vai receber um tipo de fio. E esse fio vai ter um processo. E esse processo nós vamos descobrir agora, ok? Então, só para a gente relembrar, né? A epiderme, a derme, a hipoderme, que é o tecido gorduroso, não é? E o músculo. Professora, faltou a víscera. A víscera, no desenho, seria o lugar do músculo. Ou, depois da aponeurose, no músculo, a víscera. Tá? Mas só para a gente lembrar que, no mínimo, né? Numa cirurgia de porte, vai se usar, grande, médio, pequeno, vai se usar no mínimo 3 fios.
Diferente se for no pronto-socorro, você só vai usar um fio de nylon. Começamos já a construir o nosso conhecimento. Um fio de nylon 3.0 agulhado. Meu Deus, agora já sabem, não é? Um fio agulhado é o que já está encastoado, então vem a agulha e o fio. Nylon, né? Esse plástico. 3 zeros é a dimensão do fio, tamanho do fio. Desculpa, a gente chama de bitola do fio, certo? Não o comprimento, tá? Por isso que nós vamos começar a explicar. Então, definição é uma porção de material sintético ou derivado de fibras vegetais ou estruturas orgânicas flexíveis de secção circular com diâmetro muito reduzido em relação ao comprimento. Por quê? O 3 zeros, às vezes, vai ter 70 centímetros. Ô, professora! Para quê? Para que possamos fazer os pontos e sobrar fio para a gente cortar depois, vai ficar fácil para a gente tirar os pontos, certo? Tanto, né, que apresento-lhes aqui um fio cirúrgico agulhado, encastoado, não é? Olha o tamanho dele em relação ao tamanho da agulha e às vezes o tamanho da sutura. Por isso que às vezes, né, tem que aquela coisa, a gente às vezes fala a mãe da gente chamava a gente de costura de agulha, de linha de preguiçoso, né, que a gente fazia um fiozão assim, para não ficar perdendo tempo e enrolava. Mas aqui tem que ser assim, ok? Bom, então aqui vai, ó, esse fio não é agulhado. Mas por quê? Porque ele precisa dessa situação. Vai ter agulha? Vai, mas às vezes não. Às vezes eu vou fazer hemostasia e vou laçar e amarrar sem agulha. Ou colocar na agulha, certo? Vamos ver como colocar esse fio na agulha. Bom, então aqui apresento alguns fios, né? Ó, fio de inox, fio de nylon e um catigô. Qual é a função? Conter ou fixar estruturas orgânicas ou elementos em um processo cirúrgico através de suturas ou nós. Agora chegamos no diâmetro. Então, o que vem ser a bitola, o diâmetro dos fios? Então, apresento aqui uma tabelinha. Quanto menor o diâmetro, mais zeros ele vai ter. Por isso que é 9.0, ele é fininho. O 12 e o 11, gente, é a finura no fio de cabelo. Professora, mas daí usar microscópio. Por isso que são para cirurgias de nervos, então cirurgias neurológicas, cirurgias oftalmológicas, cirurgias vasculares, não é? Dependendo da parede do vaso, da constituição do nervo, eu vou usar um fio mais fino. Então, quanto mais zeros, mais fino ele é. Então, olha aqui, ó, né? Então, nós temos uma tabelinha. Entre meio tem outros números, mas é só para a gente entender. Então, quanto menor o diâmetro, mais fio. Então, o 12 zeros, ele é bem mais fino que o 3. Ele não tem zeros. O 3 zeros que a gente pede no nylon, ele tem uma consistência, ele é um pouquinho mais grossinho, diferente do 11.0. Ok? Entendido isso? E aqui alguns tipos de fios, né, para a gente já estar se familiarizando. Professor, mas você falou em nylon e aqui tem o algodão. A gente antigamente, antes, né, da era da ulha, do petróleo, das fábricas, das usinas, do crescimento, se usava algodão. E se a gente lembrar mais anteriormente, quando a gente começa a falar de centro cirúrgico, o que a gente fala? Que as primeiras cirurgias foram a nível de amputação por causa das guerras, por causa das quedas ou das lutas com os animais. E aí, isso usava-se crina de cavalo para fazer suturas. E depois começaram a desenvolver até com
intestino de animais de médio porte. E também o algodão, depois com a evolução da plantação e da era industrial, ok? Bom, então como é que eu vou escolher um fio, né? Qual é o critério que o médico vai escolher e pedir esse fio cirúrgico? Professor, é o médico que vai pedir, mas eu tenho que entender para quê. Como uma boa instrumentadora, e se eu fizer parte de uma equipe particular, né, de uma clínica, quem vai, tipo, já levar os fios para a sala vai ser você. Para quê? Para evitar entrada e saída, circulante entrar e sair da sala e ter uma boa harmonia e organização cirúrgica, tá? Então, vou permitir fácil manuseio pelo cirurgião, mínimo atrito ao deslizar entre os tecidos, provocar o mínimo de reação tecidual, adequada resistência têncil, desprovidos de propriedades eletrolíticas, não alergênicos ou carcinogênicos, baixo custo e esterilizáveis sem se alterar. Quanta coisa, professora! Então, para isso, nós temos alguns termos. Força tensional, quantidade de peso ou tração necessária para quebrar o material de sutura ou ligadura. A força que eu vou amarrar o fio. Não posso apertar muito. Apesar que antes dele vir para o uso, ele passa por por testes para ver quanto ele vai aguentar essa sutura. Vai aguentar a tensão nossa de movimentar o abdômen, de se levantar. Isso ele aguenta, certo? Por isso que eu não preciso amarrar demais a musculatura, que às vezes chega a rasgar o tecido e o fio tá ali, tá? Porque ele vai aguentar essa tensão. Hemostasia, meio terapêutico de estancar o sangue. Então, o que eu vou fazer? Ele consegue, pela força tensional e pela força que ele tem, o sangue vai bater ali e ele vai aguentar. Estase, o coágulo vai ficar ali, ou o exudato, e ele vai se manter, ele não vai se abrir ou desfazer o nó, tá? Diplo, ou diploide, né? É onde nós estamos vendo, tem um tecido esponjoso entre as lâminas dos tecidos, onde forma ali as camadas de osso, principalmente ossos do crânio. Então, a gente precisa isso, ou de um cautério mais bipolar, ou de um outro procedimento de fio, né? Geralmente não se usa muito fio, só o cautério. Lembra que nós falamos agora há pouco. Aumento, dobra do peritônio, né? Lá na camada abdominal, que flutua livremente no abdômen em frente ao intestino. E ele tem epíplons, que é aquela camada. Então, nós temos que lembrar que pela estrutura, às vezes precisa de fios para mais uma camada. Então, não vão ser só 3 ou 4 fios. Tem mais um, certo? Garrote de finoqueto, tá? São linhas, cadarços, que nós vamos usar para segurar este afastador, certo? Protrombina. Onde que a gente ouviu falar isso? Trombina e protrombina são as enzimas, né? As enzimas, não, desculpa, são os produtos aglutinadores que vão favorecer o coágulo, certo? Humor, e qualquer líquido contido em um corpo organizado. Forte pressão, é uma supressão da hemorragia mediante o emprego de pinças que pressionam externamente vasos sanguíneos avariados. Lembra? Nós usamos cautério para pequenos vasos e pinças hemostáticas para fazer forte pressão. Entendemos? Bom, então aqui nós temos uma classificação. Professora, eu tenho que decorar isso? Não muito, mas pelo menos entender que existem absorvíveis, não absorvíveis e que dentro de cada classificação por absorção, nós temos os de origem animal, vamos lá, absorvível de origem animal, absorvível de origem sintética. Isso quer dizer o quê? Eles vão ser degradados em 2 processos ali, vamos falar, decorrendo ao tempo. Nós temos fios que vão demorar
5 anos para serem absorvidos. Mas vão. Tem outros fios que vão demorar até 40 dias. Lembra das nossas quarentenas, as nossas eternas quarentenas, discussão por quarentenas? E os inabsorvíveis, que têm origem animal, vegetal, sintética e mineral. Ai, professora, olha bem aqui o que é o aço inoxidável. Um dos primeiros usados e ainda voltam. Aonde é que a gente usa? Cirurgia cardíaca, para fixar isso, fixar o externo, tá? Ortopedias, neuro, bucomaxilo, tá? É que a gente pensa no ferro, né, no fio, né, que é de aço, que é uma coisa tão grosseira, e olha bem quanto bem nos faz, né? Tudo é a questão para que se usa e como se usa, tá? Então aqui, origem animal, olha a seda trabalhando, né? Os catigu, que são ultimamente o intestino bovino, não é? Olha que interessante, né? O algodão, cadê o algodão? Vamos ver aqui que está absorvível. Aqui, tá? Inabsorvível, algodão. Ele não é absorvível, ele é apodrecido. É diferente, tá? Por isso. Bom, então nós vamos ver a classificação dos fios. Existem os monofilamentos ou multifilamentares. Mono e multi, tá? Bom, aqui tem aonde é feito cada um, certo? Ah, professor, esse clipes de Michel é o que a gente estava falando para neurocirurgia. E tem fios de prata ou de ouro mesmo, tá? São usados para pacientes que têm aneurisma cerebral. E esses clipes, em tamanhos minúsculos, com microscópio, vão obliterar os vasos com aneurisma. Interessante, né? Nylon, olha aqui, ó, né? O nosso querido nylon, que é mais utilizado e geralmente para a parte externa, feito de proteínas sintéticas derivadas do carvão e o alcatrão da ulha, tá? O Etibond, que é um filamento de poliéster. O que ele é? Vamos olhar lá. Traçado impregnado de polibutano. Ele é um fio feito em laboratório para geralmente cirurgia cardíaca, ortopedia, que precise de usar um fio que tem uma força maior. Isso mesmo. E o algodão, por que a gente não usa, já que nós temos tanta produção de algodão, né? Porque o algodão, gente, se você pensar em uma sutura que você vai tomar banho, você vai molhar, tem os exudatos, ele é uma fibra vegetal, ele é vivo, né? E ele vai favorecer o quê? A se manter úmido, a levar contaminidade, tem continuação, então ele não é usado para externo. Infelizmente, há lugares que ainda usam, mas é por recurso ou por acharem que ele é fácil de trabalhar, mas até para deslizar no fio, ele é um pouquinho mais difícil, diferente do nylon, né? Porque é um plástico, é fácil de movimentação e fácil de deslize. Entra lá, porque a gente estava falando da escolha do melhor fio para cirurgia, porque quanto mais liso passa, menos trauma ou injúria para a pele isso vai fazer. Que bom, estão acompanhando legal, né? E outra classificação, continuando a classificação, nós vamos ter, né, os catigus, os dexons, os vicrio e os sedas. E para a gente relembrar, nós temos os extracavitários e os intracavitários. E alguns tipos de suturas aqui. Ai, professora, eu tenho que saber. Não, gente, mas quando vocês estiverem no centro cirúrgico, trabalhando como circulantes ou instrumentadores, vocês vão ver que cada médico, cada equipe médica tem sua escola, tem sua técnica. E aí nós vamos ver vários tipos de fechamento e vários tipos de área, tipo de sutura, tipo de localização, não é? Uma cirurgia
de ortopedia vai ser um pouquinho mais diferente de uma cirurgia de oftalmo ou uma plástica, não é? Uma plástica você vai usar pontos menores, um fio transparente, com uma agulha menos traumática, para que não deixe marcas. Agora, porque às vezes são mais pele. Agora, uma cirurgia ortopédica de perna, né, de coxa, trocar um fêmur, vai colocar uma placa, você precisa segurar a musculatura. Não vai dar para eu colocar um fio mais sensível. Você vai ter que colocar fios que segurem todo o impacto que vai ter que aguentar até a absorção e promoção e volta, né, do processo normal do corpo. Ok? Deu para entender? Olha aqui, ó, né? Até o comumente chamado bolsa de fumo ou bolsa de viagem, né? Ele vai fazer uma bolsa que é chamada as estomias, né? Para externar o intestino, tá? Aqui, ó, né? Em zigue-zague, para dar mais, para acompanhar a musculatura, colcheteiro, que é o que? Essa aqui chama de cesáreas, que é um filamento único, não é? Que é onde na pelve, ali, né, na suprapúbica, porque a hora que você puxa, ele fica só um risquinho, diferente que na reverdinho você tem, ele é contínuo, né? Não é ponto sozinho. Ó. Pode ver que eu não coloquei nenhuma ponto sozinho, porque é o que vocês mais veem. E aqui vocês vão acompanhar esse tipo para quê? Para dar mais sustentabilidade para pacientes, às vezes diabéticos, com pressão alta, que tem dificuldade na fixação. Tudo para melhorar. E pode ver que eu não aperto, tá? Eu só acompanho. Aproximar as bordas e não estrangular as bordas. Bom, então aqui tem a classificação de novo, para a gente ficar mais familiarizada. Então, a tabela está bem grande, mas ao mesmo tempo aqui já tem o nome direto para a gente estar trabalhando e reforçar. E junto para lembrar monofilamento e multifacetário. Continuando ainda, né? Falando dos fios, mais um pouquinho, e aonde é usado. Então, nós temos fios inabsorvíveis extracavitário, que não vai para dentro das vísceras, não vai para dentro das cavidades, mercilene, nylon, algodão. Mercilene, mais em oftalmo. Nylon, maioria, largamente, fechamentos externos é aplicado. Algodão, tanto dentro como fora, mas olha o risco, aplicado em músculos, pele, aponeurose, vísceras, laqueaduras e ligaduras. Professora, mas você falou que o algodão pode, isso, mas se ele não for molhado e estiver lá dentro, ele vai receber um outro processo, que nós vamos ver agora. Opa, daqui a pouco. Cativo simples, peritônio, musculatura de aponeurose. Ó, o nome das cirurgias, por isso que a gente começa ensinando para vocês os nomes das cirurgias, para ir crescendo, para vocês agregando conhecimento e não ficarem sofrendo antes da hora, né? O Etibond, né, que são os fios mais caros que tem, o Prolene também é um dos mais caros, mas olha as cirurgias que são feitas. Não desmerecendo as outras, mas são cirurgias mais trabalhadas, são cirurgias que trabalham com músculos específicos, né? São cirurgias que foram aprimorando à medida do tempo, né? Todas elas, mas elas um refino, vamos dizer assim, né? Olha, seda. Seda, mas o professor, seda às vezes não corta, como cerclagem, mas aí depende da bitola, isso. Eu vou pedir um para oftalmo 10, 8 zeros até 12, né? Agora, para uma cerclagem uterina, eu vou usar uma seda 3 ou 2. Entenderam? Bom, agora nós vamos falar dos processos de absorção. Professora, tem 2 desenhos que eu não entendo. Bom, fagocitose. O processo de fagocitose, ele vai digerindo, né? Vai queimando fagos, digestão das células. Ele vai comendo, né? As células vão englobando o fio e vão diluindo até ele formar essas
esses farelinhos e vão sumir do organismo. E hidrólise, o que acontece? Eles vão, os exudatos vão umedecendo e vão partindo até ser reabsorvido. Fácil, né? E reação tecidual é o quê? Eu tive uma infecção, eu tive uma reação ao fio. Pode acontecer. Existem fios, tipo, principalmente o catigu cromado, que ele é um fio feito, derivado do intestino bovino e passa uma estratificação de sal para ele durar mais tempo. Então, o catigu simples, ele vai ser absorvido de 15 a 40 dias. E o catigu cromado, por ter essa camada, vai ser de 45 a 60 dias. E pode dar uma reação no teu corpo. Como ele já é um corpo estranho, o teu corpo entender que é mais estranho ainda, e aí começa a aumentar a fagocitose, mas também os leucócitos começam a brigar com ele. E é onde você vai, às vezes, ter abscesso de parede, infecção. E não se assustem, que às vezes depois do processo, tipo 2 meses já está fechadinho, dá uma coceirinha, forma uma hiperemia, né? Faz um sinal flogístico ali, dor, calor, rubor e edema, e você consegue tirar um pedaço do fio. Porque o teu corpo vai fazendo as reações e vai pondo para fora, certo? Expelindo. Legal, né? Bom, e aqui, né, volta a instrumentadora ou o médico manipulando, e eu acredito que agora vocês entenderam melhor o desenho e por que eu coloquei. E, para a gente culminar, nós vamos falar sobre agulhas cirúrgicas. Por quê? Olhem, quanto ao formato do corpo, quanto ao orifício do fundo da agulha. Lembra? Mas, professora, você falou que era encastoada. Falei, mas tem fios também, não tem fio sem agulha? Como é que nós vamos colocar? Mas antes nós vamos falar sobre o formato do corpo. Cilíndricas, triangulares, lacetadas, espatuladas. Vai estar tudo identificado no envelope. E quanto ao orifício do fundo da agulha, olha como é que ele passa uma agulha encastoada no tecido e olha como passa uma agulha que eu tenho que passar o fio. O fio fica duplo, entendeu? Então, quanto mais eu puder usar as encastoadas, melhor. Mas às vezes tem tipo de fio que eu não consigo encastoar, pelo processo de formação que ele tem, ok? Olha aqui. Aí depois a ponta, cilíndrica, triangular, ponta romba. Professor, onde é que eu vou usar a ponta romba? Fígados. Um só, né? Cada pessoa, né? Fígado, baço. Por quê? As musculaturas são muito vascularizadas e na hora que você passa uma agulha triangular, você vai rasgar o tecido. Então, uma ponta romba com agulhas grandes, lembra que eu mostrei aquele desenho, né? Com agulhas grandes para não lesionar. Olha que interessante, né? E aqui, ó, são os fundos da agulha. Aqui é o encastoado, o fio é colocado e prensado, já sai da fábrica assim. Esta aqui, né, a gente não vê, muito comum porque é difícil. E o mais que a gente vê é com essas duas saliências. Aqui, gente, esse aqui é aberto. Então, você vai ter uma técnica, vai tracionar, ela vai entrar e não vai precisar, né, colocar. Lembra, pensa você fazer isso numa cirurgia, não tem cabimento, né? Então, essa aqui, você vai, traciona, a agulha entra, certo? E você aí passa para o médico com uma técnica que nós vamos aprender mais para frente. E aqui, então, tem as meio círculo, a reta, a semicurva, a 3/8, 5/8 e assim por diante, ok? E aqui, gente, vai um questionário que vai estar lá no Siga para vocês responderem, certo? Mas as questões estão aqui e o valor delas também, ok? Meninos, eu ia colocar uma sensibilização, umas frases para a gente se animar. Mas eu achei que essa figura fala muito, não é? Onde diz que os heróis estão se curvando pelos super-heróis.
É bem isso, né? Nossos colegas estão enfrentando, estão passando uma fase difícil, de empenho, de cuidado e aplicação de conhecimento. Então, tudo que eles aprenderam na escola estão tendo que aplicar agora e se cuidar e cuidar dos seus e cuidar do paciente, não é? E nós estamos vendo que estão saindo com glórias, porque nós estamos tendo mais gente curada do que gente em óbito, não é? E isso é o quê? É o conhecimento, a enfermagem, a equipe médica, a equipe de fisioterapia, juntos cuidando do paciente. E a gente acompanha os laboratórios, os cientistas, tudo. Então, o cientificar, o saber, o procurar conhecer, te dá essa segurança e o valor e a vitória, tá bom? Então, prevenir é o melhor remédio, vamos continuar nos prevenindo, acreditando e resolvendo da melhor forma possível, ok? E até a próxima, certo? Agora eu vou olhar aqui para desligar e até mais.